Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aqui para nossa live para falarmos um pouco sobre essa perspectiva política, essas consequências das eleições, panorama para as famílias. Nós vamos deixar essa live gravada. A ideia é que seja um conteúdo que fique disponível. Gravamos um pouco sem divulgar isso daqui, né? Fizemos essa divulgação bastante de última hora. A ideia é fazer um diálogo rápido com vocês para dar uma perspectiva do que fazer e depois esse conteúdo ficar disponibilizado de forma mais acessível para todo mundo que tiver interesse. Fazemos alguns cortes e facilitar esse diálogo e essa convergência com vocês, tá bom? Então eu agradeço, muito boa noite para vocês que estão aqui nos acompanhando e têm interesse em dialogar, ouvir o que temos a dizer hoje, nesse dia pós-eleições. E muita gente bastante curiosa, nos perguntando coisas. Gostaríamos de trazer algumas ideias importantes a respeito do contexto e do que nós podemos fazer aqui nos próximos dias. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu acho que vale a pena mencionar aqui é o ponto de partida, né? Nós falamos aqui de políticas públicas para as famílias. E os problemas que afetam as famílias, eles vão continuar os mesmos depois da eleição, salvo aconteça alguma decisão política catastrófica, coisas desse tipo, que não parecem ser muito prováveis no contexto brasileiro, dada a situação institucional do país e tudo mais. Então, basicamente, os desafios tendem a ser os mesmos, né? Então, nós precisamos sempre lembrar que no Brasil, primeiro que existe um contexto de ser um país de renda média, o que significa que tem muita gente que vive na pobreza no nosso país. Esse é um problema muito grave. A pobreza afeta de forma dramática a vida de muitas famílias. E é um ponto decisivo para olharmos. Então isso continua. E todas as consequências da pobreza, material mesmo, que a falta de renda traz, perspectivas de formação educativas, perspectivas mesmo com relação à saúde das pessoas, etc. Então é bastante desafiador. Esses desafios continuam aí. A pobreza é um problema ainda para ser superado no país e há muito o que fazer para isso. E todas as consequências e tópicos relacionados à pobreza são bastante urgentes. Fome, questões de subnutrição, né? Às vezes se fala de fome, não se entende bem esse assunto, mas subnutrição e outros problemas de saúde, acesso a saneamento básico, metade da população brasileira ainda não tem acesso a saneamento básico. Tudo isso que ambientes de pobreza trazem, de dificuldades e que são desafiadores para o desenvolvimento e muitas vezes impedem que muitas famílias consigam sair da situação de pobreza, infelizmente fazendo com que geração após gerações haja uma população muito pobre no país. E as estruturas familiares, muitas vezes, nesses contextos em que há diferentes vulnerabilidades, sofrem muito, as relações familiares ficam bastante fragilizadas, portanto essa continua sendo uma prioridade aqui no nosso país. Por outro lado também, quando a gente fala de política de família, é sempre importante lembrar que não é só uma questão de renda. As relações familiares são um grande fundamento para nós conseguirmos superar a situação de pobreza, né? Que as famílias consigam sair dessa situação. Talvez seja a experiência aqui de muitos que estão acompanhando esse meu comentário, porque o apoio que uma família pode dar para uma pessoa pode ser decisivo na construção de sua formação pessoal, profissional e fazer com que tenha uma condição de vida melhor. Então, as coisas caminham juntas. Então, os desafios relacionados à baixa renda que impactam as famílias, esses são fundamentais. Outra questão não é só pobreza material, é pobreza de tempo, que também afeta famílias de baixa renda, obviamente, sobretudo em cidades grandes, em que se gastam muitas horas no trânsito para chegar ao trabalho. E que tempo vai ter para estar em família? Os pais, as mães precisam estar com as crianças. Como que vai estar com uma criança se gasta 6 horas por dia num transporte? Então a falta de tempo ela é um empecilho para o desenvolvimento familiar. E também existe essa falta de tempo em famílias de renda maior. É um desafio global que tem, obviamente, aspectos diferentes em famílias com renda maior, famílias com renda menor, mas ele é universal. E precisamos enfrentá-lo com instrumentos adequados. Ajudar a fazer com que as famílias tenham mais tempo para viver em família. Vejam, sem tempo para vir em família, as relações familiares se fragilizam, seja lá qual for o motivo que tira o tempo. E boa parte do tempo que as pessoas gastam ao longo do dia, eles são determinados pelo poder público, podem ser impactados por políticas públicas. Veja, a jornada de trabalho é algo determinado por lei em grande medida.
O tempo gasto no transporte tem a ver com políticas de mobilidade. Políticas de equilíbrio trabalho-família nas empresas podem ajudar as famílias a ter a flexibilidade que precisam para ter mais tempo, mas não há como haver um desenvolvimento familiar ao longo do tempo sustentável sem tempo de qualidade para as pessoas. E cabe sim ao Estado garantir estrutura, seja por mobilidade, seja por legislações trabalhistas, para que as famílias tenham o tempo que precisam. Também cabe aqui, muito importante, destacar o papel das empresas, que precisam assumir protagonismo nessa luta. Esse continua sendo um desafio das famílias. Esse é o segundo. Então, pobreza material, pobreza de tempo, que também afeta famílias de renda maior. E, por fim, o outro desafio que permanece é a falta de apoio para cuidar das pessoas. As famílias, até talvez algumas décadas atrás, eram muito grandes, as famílias extensas, muitos irmãos, e esses núcleos eles iam se ajudando a cuidar das pessoas. Então a sociedade não precisava dedicar tempo, esforço e recursos para dar o apoio a essas famílias. Agora o que acontece? Hoje esse cenário mudou. E cabe sim à sociedade, de forma organizada também através do Estado, dar apoio para as famílias cuidarem das pessoas, seja de crianças, seja de idosos, porque as famílias são menores e esse apoio é necessário. Nenhuma família consegue se desenvolver sozinha. E isso continua sendo assim. Era antes da eleição, continua agora. Precisamos olhar para esses problemas e trabalhar para aportar soluções. Então falamos aqui de 3 grandes eixos de desafios que vão continuar afetando a vida das famílias. Todas as questões de renda e trabalho, que tem a ver com a pobreza material, a pobreza de tempo, não tem como uma família se desenvolver sem tempo para convivência familiar. E, por fim, a falta de apoio ao cuidado. 80% das famílias brasileiras precisam cuidar das pessoas sem contar com nenhum tipo de apoio externo. E isso não por uma questão de autonomia, mas porque, infelizmente, não tem recursos para contratar algum serviço privado e também não tem serviço público disponível para isso. Precisamos trabalhar, atuar nesse cenário para que tenhamos uma mudança de perspectiva de desenvolvimento familiar no Brasil, mas para uma tendência positiva, de as famílias encontrarem cada vez mais o apoio e o amparo que precisam. Então esse é o cenário dos desafios das famílias, que se mantém para o próximo governo, caso, salvo surgir alguma situação catastrófica, seja pelo cenário internacional, piora na guerra da Ucrânia, enfim. Esse é o desafio de sempre. Depois, mais concretamente, diferenças do novo governo que vai assumir em 1º de janeiro em relação ao governo atual. Muita gente está curiosa. Claro que o novo governo traz desafios e não sabemos exatamente como vai ser, porém é o 3º mandato que Lula vai governar o Brasil. O PT também já governou por mais anos e o que foi feito nos governos anteriores é uma referência muito boa para nós imaginarmos o que virá pela frente. Então, do ponto de vista do que nos interessa aqui, que nós temos condições de falar, que é o trabalho com as famílias, deve haver um reforço na pauta de trabalho social, referente à assistência social e algumas pautas relacionadas à educação. Ano que vem tem um fato importante, que é a renovação do Plano Nacional de Educação, que é uma lei que vale para 10 anos e que dá diretrizes, aí, metas estratégicas para a educação no país, e muito pode ser feito de bem para as famílias ali e também coisas que preocupam. Então é necessário estarmos aí atuantes e vigilantes. Então deve haver uma ênfase muito grande nisso, pautas relacionadas à educação como carro-chefe e também assistência social. Deve se falar mais de assistência social, das políticas de assistência social, e ali é um espaço muito interessante para trabalhar com famílias, sobretudo em situações de diferentes vulnerabilidades sociais. Então é um espaço que vai ser privilegiado. Diferença com relação ao governo atual, a gestão Bolsonaro, provavelmente a Secretaria Nacional da Família, que em nossa visão foi uma boa iniciativa por criar um espaço de diálogo e de pensar política pública para a família, deve deixar de existir. Esse é o mais provável. O Ministério Mulher, Família e Direitos Humanos, ele deve deixar de ter esse enfoque. E, enfim, esperamos que essa articulação intersetorial, algo um pouco mais técnico, né, mas que é trabalhar em diferentes ministérios a pauta da família, possa permanecer. Porque é do interesse público, acho que precisa se transformar em uma pauta de Estado, uma pauta da sociedade e não uma pauta de governo. Nosso compromisso é fazer com que isso seja sim uma pauta de Estado, que esteja presente nos diferentes gestões. Mas vai haver essa diferença, essa ênfase mais explícita das famílias, ela deve diminuir e ela deve ficar diluída em diferentes setores da administração pública, saúde, educação e assistência social. Sobretudo na assistência social.
certo? Então, uma diferença de perspectiva e vamos trabalhar nesse novo contexto, que traz alguns desafios novos e algumas oportunidades novas, não é? Então, o nosso compromisso é continuar trabalhando pelas famílias nesse contexto. Depois, o que isso significa para o trabalho de Family Talks? Aqui é um ponto interessante, que eu acho que vale a pena, às vezes algumas pessoas podem ficar chateadas, porque ficam com a impressão que Family Talks não toma algum lado de forma muito explícita. E bem, em primeiro lugar que o nosso lado é o lado das famílias. Nós queremos ser a voz das famílias no debate público, nós trabalhamos para isso, temos consolidado, temos uma atuação já de alguns anos, os resultados estão aí, nós publicamos. O nosso compromisso é fazer com que o poder público priorize a pauta das famílias e que nós consigamos trazer essa pauta das famílias para o debate de uma forma qualificada e que sejam tomadas medidas em prol das famílias. Esse é o nosso compromisso. E para nós conseguirmos fazer isso, nós precisamos ter condições de dialogar com os diferentes governos, não só na esfera federal, nós atuamos na esfera municipal, vocês acompanham o nosso projeto de cidades, também na esfera estadual, há muita coisa que pode ser feita. E a nossa estratégia de trabalho é atuar em parceria com os governos, e não contra. Nós não somos partidários, não estamos a favor ou contra o governo. Nós estamos fazendo com que os diferentes governos, em diferentes contextos, eu falo governos no plural, porque nós também atuamos com a cidade, tomem medidas que sejam benéficas às famílias, que possam fazer com que as cidades, os nossos estados, o nosso país seja um lugar mais acolhedor, mais do que isso, mais responsivo, que ajude as famílias a se desenvolver. E o que nós vemos é que cada vez mais há dificuldades para o desenvolvimento familiar, obstáculos para o desenvolvimento familiar. Então nós estamos aqui para criar condições de que essas políticas sejam tomadas e isso nos coloca numa posição não partidária, nós estamos fazendo política, a política das famílias, de uma perspectiva não partidária, da sociedade civil. Então, o nosso trabalho é construir pautas, construir soluções para as famílias e articular para que elas sejam aprovadas nos mais diferentes contextos. E agora, nesse novo governo, nós vamos trabalhar para identificar quais são as principais oportunidades, quais são situações que vão talvez ter que esperar um pouco, porque mudam as prioridades, o governo novo vem com novas prioridades, e nós vamos trabalhar para que haja mais avanços dentro do que seja possível, da mesma forma como viemos trabalhando dentro do que foi possível. Por exemplo, apresentamos uma proposta de imposto de renda para as famílias e essa proposta não foi aprovada, não houve discussão, na verdade, de reforma tributária, não é? Mas estamos aí, pautando o debate, temos a proposta pronta e vamos seguir trabalhando para que ela passe a ser realidade. Assim será no novo governo, não é? Mas a perspectiva das prioridades, de como o trabalho das famílias é feito a partir do governo, deve trazer algumas mudanças, certo? Nada radical no sentido de que deve voltar a ser como foi em vários anos anteriores. E é um pouco isso, né? Nós aqui procuramos adotar uma perspectiva realista. Nós queremos ajudar a trazer resultados e fazer com que mais e mais medidas em prol das famílias sejam efetivamente adotadas. Então, basicamente, essa é a leitura do cenário que nós temos. O que nós iremos priorizar? Isso é muito importante. Com essas mudanças mesmo estruturais dentro de governos e ministérios, dados os cenários, desafios que afetam as famílias, Family Talks vai trabalhar a partir de 2 critérios para decidir o que avançar. Em primeiro lugar, oportunidade, do ponto de vista realístico, ou seja, o que o governo tende a priorizar, o que o Congresso Nacional tende a estar aberto a atuar, então mapear quais são as oportunidades realistas. Não é? Mudanças políticas, elas também precisam partir de um certo realismo, de conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Então, por um lado, esse realismo. Por outro lado, temas que são, da mesma forma, prioritários às famílias. E nós já vínhamos trabalhando algumas coisas e nesse novo cenário nós vamos amadurecer 3 prioridades concretas para trabalhar, baseado no nosso histórico, na nossa experiência e nas possibilidades que existem. Em primeiro lugar, associado ao problema da falta de tempo das famílias que nós mencionamos. Pais, homens de crianças recém-nascidas precisam de mais tempo para estar com as crianças. E um dos instrumentos para fazer isso é a licença paternidade, que ainda não foi regulamentada no Brasil. Nós já temos uma experiência com esse debate sobre a licença paternidade, maternidade, licença parental, e vamos sim atuar com bastante força para conseguir esse benefício para as famílias. Mais do que um benefício, é algo de justiça e de solidariedade
da sociedade criar melhores condições para que as crianças recém-nascidas estejam ali com seu pai também. E, afinal de contas, o tempo da licença paternidade hoje é bastante menor que o da licença maternidade. Então, esse seria um avanço para enfrentar o problema da pobreza de tempo. Uma outra questão mais abrangente são as políticas de fortalecimento de vínculos familiares. Essas políticas nós temos conversado aqui. Fortalecer os vínculos familiares é fortalecer internamente a família, o que vai ajudar a família a ter mais autonomia, vai prevenir conflitos e outros tipos de desafio. Nós precisamos avançar nessa frente. E existe um instrumento, uma estratégia muito interessante para ajudar as famílias a se fortalecerem, que é a própria educação parental, que é dar apoio a pais e mães no seu processo educativo. Existem muitos programas que podem ser adotados e são adotados em vários países com resultados muito bons, que ajudam, por exemplo, a prevenir violência contra a criança, contra a mulher, e ao mesmo tempo fortalecem as relações familiares, ajudam as famílias a estarem mais coesas, mais fortalecidas para enfrentar os seus desafios. Então esse é um eixo de prioridade muito importante para nós, ajudar a fortalecer as relações familiares, os vínculos familiares, através de programas de educação familiar. Agora, é importante ter claro, o Brasil é muito grande, esses programas existem, programas privados, de ONGs, mesmo em igrejas, mas não tem como chegar a todo mundo. A única maneira no Brasil de fazer com que esse tipo de apoio chegue é através de políticas públicas, através da ação do Estado, seja porque o Estado tem muito dinheiro para mobilizar, para colocar, para investir nesse tipo de programa, seja porque também tem uma rede de profissionais imensa, presentes em todo o território nacional. Então o poder de articulação e de chegar nos diferentes lugares é muito grande. Então precisamos atuar a partir do Estado. Trabalhar então para que essas políticas sejam implementadas. Tivemos uma experiência muito positiva no governo atual, que é o programa Famílias Fortes, vocês podem procurar na internet, talvez nós vamos compartilhar nos próximos dias algumas informações sobre esse programa, que teve resultados muito bons, ajudando a diminuir a negligência familiar. Agora é preciso que seja feito mais, e não menos, não podemos permitir que haja retrocessos aqui, precisamos avançar nisso, o nosso compromisso é levar essa pauta adiante. Por fim, o que nós chamamos de políticas de cuidado. A sociedade está envelhecendo muito rapidamente no Brasil, cada vez mais a população idosa cresce e as famílias não estão encontrando o apoio que precisam para cuidar dessas pessoas idosas. Então precisamos, a sociedade precisa e o Estado precisa se organizar para que haja mais condições, recursos, equipamentos e políticas de apoio ao cuidado dos idosos. Caso contrário, o número de abandono de idosos vai aumentar, e podem inclusive surgir soluções bizarras, né? É o que se chama de cultura do descarte. Idosos, pessoas que vão ficando abandonadas, têm uma vida solitária, não tem ninguém que cuide deles. Nós precisamos inverter esse cenário. E para isso a melhor estratégia é dar o apoio que as famílias precisam para cuidar desses idosos, certo? Então esse é o rol de prioridades que nós vemos, confrontando as oportunidades políticas com o cenário de necessidades das famílias brasileiras. Atuar, então, no fortalecimento de vínculos familiares através de programas de educação parental, avançar essa pauta, não só não permitir retrocessos, como promover avanços, trazer isso para a gestão pública e fazer com que essas políticas possam beneficiar mais famílias. Trabalhar pela licença paternidade, melhores condições de tempo para que pais, homens possam cuidar de crianças recém-nascidas e, por fim, o apoio ao cuidado. As famílias precisam disso. Esses temas são temas estruturais, não tem como trabalhar isso na sociedade sem o envolvimento do poder público aqui no Brasil. É muito importante a gente entender isso. Por isso que o trabalho da sociedade civil, de organizações como Family Talks, ele é importante para ajudar o poder público, ou muitas vezes mobilizar o poder público a fazer com que isso seja prioridade. Muitas vezes não precisamos fazer com que seja. É aqui que nós vamos encontrar o nosso espaço de atuação. Então, um pouco o cenário é esse que nós vislumbramos. Novas oportunidades vão surgir, desafios novos vão emergir, há mudanças de perspectiva, sim, em relação a como o Estado vai cuidar dessa pauta das famílias, e é necessário avançar. No fim das contas, a nossa visão é que a pauta das famílias aqui no Brasil ainda está muito verde, precisa amadurecer. Verde no sentido de que não está num cenário maduro. A pauta das famílias, ela precisa avançar, ela precisa tomar mais espaço e ser uma pauta da sociedade e de Estado, não uma pauta de governo. Por isso que o trabalho nosso adquire uma relevância maior num contexto de mudança de governo. Precisamos nos unir para fazer com que
governo após governo, isso passe a ser prioridade de política de Estado. Como são políticas de educação, como são políticas de saúde. O SUS é uma política pública e não é um privilégio de um governo ou de outro, é uma política de Estado. Então precisamos fazer com que as políticas de famílias tenham essa categoria. Vamos trabalhar para que isso aconteça. Contamos com o apoio de vocês. Agradeço a atenção de quem dedicou um pouco de tempo de estar aqui. E ficamos à disposição, dialogando com vocês aqui por mensagens. Estamos abertos a dúvidas e teremos novidades muito em breve. Queremos fazer com que mais pessoas estejam envolvidas com Family Talks. Queremos fazer com que Family Talks chegue a mais lugares. E a única maneira de fazer com que isso aconteça é contando com o apoio de vocês, com a mobilização, que hajam mais pessoas que possam ser Family Talks, fazer com que essa nossa pauta chegue a mais lugares e ganhe força. Um bom descanso para vocês, ficamos em diálogo, um grande abraço.